Opinião em debate. Oferecimento Laboratório Núcleo, cuidando de você. Moinho Fino, agora na versão expresso. Muito mais café, muito mais sabor. Boa noite. Opinião em debate desta noite tem uma importância fundamental para a sociedade goiana. Nós vamos fazer hoje o debate entre os três candidatos, que representam as três chapas à presidência da OAB de Goiás. Há 18 anos que nós prestamos esse serviço, que eu entendo que é um serviço qualificado aos advogados goianos, que terão a oportunidade de saber o que pensam seus candidatos e quem realmente são eles, ao vivo e a cores. O próximo programa nosso é interessante, é um blog que surgiu aí, bem separadas, que fala sobre como sobreviver, as mulheres sobreviverem bem à separação. Bom, quero agradecer aqui a presença do Lúcio Flávio, que é da chapa OAB que queremos, muito obrigado pela sua honrosa presença aqui hoje, o Enil Henrique, da OAB Independente, atual presidente da OAB, o Flávio Bonaducci, da OAB Forte, e componentes de ambas as chapas que estão aqui em nosso estúdio. Nós vamos começar aqui por ordem de inscrição. A primeira chapa inscrita aqui foi do Lúcio Flávio, que vai fazer as suas considerações iniciais, de por que ele pretende ser candidato, o que ele pretende fazer, e ele tem 2 minutos e 30 segundos para esta apresentação. Boa noite, Rosenval, boa noite aos colegas que aqui estão. É um momento importante para a advocacia de Goiás e nós parabenizamos a você que há tanto tempo presta esse importante serviço. A OAB que queremos é uma chapa que se coloca como possibilidade de alternância de poder e de oxigenação nessa que é a mais importante instituição civil que nós temos no país. Já há 30 anos dominada por um mesmo grupo político, nós entendemos, Rosenval e caros ouvintes, que é momento de alternância, de novas lideranças, de uma nova visão para a OAB e a OAB voltada não só aos advogados, mas também a OAB voltada à sociedade. Então a nossa pretensão na colocação da nossa candidatura é de oferecer à advocacia de Goiás uma opção madura, consistente, para uma nova gestão diferente do comodismo e do mesmismo que vem contaminando a ordem ao longo dos últimos anos. Na nossa gestão, nós pretendemos uma OAB independente de poderes políticos e de vinculações ideológicas ou partidárias, porque só assim a ordem poderá exercer a sua função precípua, que é a guarda da Constituição e, sobretudo, a defesa da sociedade. Nós pretendemos também fazer com que a ordem se reencontre com os seus princípios históricos. Aquela ordem de Sobral Pinto, a ordem que começou em 1930, sempre lutando pelos direitos e garantias fundamentais e que se perdeu ao longo do tempo em função de colocações muito mais de interesses pessoais do que qualquer outra coisa. Mas, sobretudo, nós queremos uma OAB que volte seus olhos para você, colega advogado e advogada, uma OAB que defenda de maneira intransigente as nossas prerrogativas, que resgate o que anda faltando para os advogados e advogadas de Goiás, que é o orgulho de ser advogado, o orgulho de pertencer a uma instituição tão importante e que deixou ultimamente de protagonizar e está se colocando na retaguarda. Então é importante esse momento, Rosenval, para que nós possamos então permitir aos advogados de Goiás que comparem as candidaturas, comparem as propostas e, sobretudo, espero que tenhamos aqui um debate bastante construtivo que possa orientar aqueles que ainda estão indecisos para amanhã, o dia da eleição. Perfeitamente. Na sequência aqui, a segunda chapa que se inscreveu na OAB, do Enil Henrique, OAB Independente, tem também aí 2 minutos e 30 segundos para expor por que o Enil pretende ser presidente ou continuar sendo presidente da OAB. Boa noite, Rosenval, colegas.
concorrentes aí à presidência da Ordem. Nós temos aí a nossa chapa, a OAB Independente, pautada num tripé que traduz o anseio e angústia da advocacia nesses últimos anos. Esse tripé é pautado pela independência, pela transparência e pela participação. A independência, o advogado, na sua essência, ele procura ser independente e autônomo. E para isso ele tem que ter uma instituição que tenha também essa independência, que não tenha nenhum atrelamento como estava sendo feito nesses últimos anos. Nós, advogados, advogadas, precisamos e necessitamos dessa autonomia, dessa independência. Por isso que nós resgatamos nesses últimos 9 meses a independência para o advogado, a independência da sua instituição. A transparência foi implantada também nessa nossa gestão, questão que estava buscando há vários anos. E a instituição, como uma instituição mais séria desse país, mesmo não estando sob a égide da lei da transparência, nós criamos o portal da transparência. E é o portal mais completo do sistema OAB, reconhecido inclusive pelo próprio Conselho Federal. E isso é um compromisso que nós temos com a advocacia. E aqui, nesse momento, eu quero encarecer, principalmente aos advogados e advogadas, que entrem no nosso portal. Dê uma navegada, veja as informações administrativas e financeiras que lá contém. E a participação. Notamos que a OAB estava distante da advocacia. E nós, nesses últimos 9 meses, trouxemos essa aproximação. O advogado está se sentindo mais seguro, mais amparado pela sua instituição. Tanto é que das 39 comissões temáticas, nós colocamos a convite advogados e advogadas participando dessas comissões, mais de 800 advogados e advogadas. E isso nos motivou a pleitear o prosseguimento desse projeto, que é um projeto que essa participação em cima da transparência e da independência é o que o advogado precisava. Então, é um projeto de advogado para advogado, preparado, estudado e apresentado para todos os advogados e advogadas do Estado de Goiás. Perfeitamente. O próximo a defender o seu pleito de ser presidente da OAB de Goiás é o Flávio Bonaduce, né, Flávio? Da OAB Forte. Bem, boa noite aos advogados e advogadas que nos assistem. Rosenval, preciso aqui parabenizá-lo mais uma vez pelo programa, Opinião em Debate. Programa esse que se tornou tradicional nas eleições da advocacia goiana, que presta um serviço importantíssimo nesse momento em que propicia, na verdade, o debate de ideias. Então fica aqui, na verdade, o registro de parabéns realmente ao programa e você por esse trabalho que tem se dedicado realmente a levar informação a quem interessa. Em relação ao nosso grupo, a nossa chapa, temos defendido, na verdade, um projeto focado em propostas. Todo o processo eleitoral, todo o período que nós maturamos as candidaturas, desde o mês passado para cá, temos insistido como projeto, como chapa, em discutir propostas realizáveis, factíveis, que possam trazer, na verdade, um ganho real em relação à advocacia. Há uma dificuldade real hoje em relação à manutenção do profissional no mercado. E temos insistido em fazer esse debate exatamente como proposta de construção de uma administração extremamente participativa. Nosso grupo tem uma experiência, já existe uma bagagem agregada à história dele, que durante esse período em que várias realizações foram feitas, várias conquistas foram conseguidas, esse grupo aprendeu a fazer uma leitura em relação à necessidade da advocacia e, com base nessa necessidade, se coloca mais uma vez à disposição para que possa ser escolhido pela advocacia goiana como o melhor projeto estar à frente da instituição. Para isso, estamos nos propondo exatamente fazer esse tipo de enfrentamento, analisar a dificuldade do mercado de trabalho, entender o porquê que hoje há essa dificuldade financeira do profissional de se manter. Isso passa necessariamente pelo fortalecimento do próprio profissional, na verificação dos motivos e da dificuldade da implementação das prerrogativas do profissional no exercício da atividade da advocacia. Isso passa também por uma questão de educação em relação a esse profissional quando ele está ali na labuta, no dia a dia do seu trabalho.
Isso que nós pretendemos, resgatar a instituição, recolocando-a no papel histórico que ela teve, levando e puxando os grandes debates, levando, na verdade, inclusive esses momentos, a apreciação da advocacia brasileira e goiana, como também verificando a necessidade de fazer um enfrentamento real, melhorando a vida, o dia a dia do advogado. É isso que o Grupo OAB Forte quer e é isso que o Grupo OAB Forte fará. Perfeitamente. Bom, esse é o primeiro bloco. Deu aí para vocês terem uma ideia, conhecer os candidatos. Eu quero, antes de ir para o intervalo comercial, lembrar que a Pax Clínica é uma clínica psiquiátrica, um instituto de neurociência, uma instituição de caráter privado destinada ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos, tocada pelo grande Dr. Salomão. Se você tem algum parente, alguma pessoa com esse problema, pode levar para a Pax Clínica e será muito bem atendido. 3282-7040 é o telefone. Vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. O Arnaldo agora deu pra ser síndico. E aí, pra melhorar, ele resolveu colocar a portaria remota Tecnoseg, a tal da PRT, que tem tecnologia de ponta e deixa o condomínio muito mais barato. E esses dias ele recebeu até um abraço da vizinha do 604, só porque o custo da portaria baixou 70%. Quem é que liga pra uma economia de 70%? Hein? Fala, Arnaldo. Ai, esse homem deu pra economizar até pra falar. Que ódio. Portaria remota Tecnoseg. Seu condomínio com custo de portaria até 70% mais barato. Grãos de diferentes regiões produtoras, bem combinados e na proporção exata, fazem do Expresso Moinho Fino um café com aroma envolvente e sabor marcante. Faça como eu fiz, solicite uma máquina para sua empresa sem nenhum custo e aproveite a versão Expresso Moinho Fino. Muito mais café, muito mais sabor. Ligue 0800 643 3555 e comece já esta experiência. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, com o grande debate da OAB. É um dia de festa, um dia de democracia. Amanhã todos os advogados vão votar, escolher democraticamente o seu candidato. Isso é belíssimo, porque é importante para todos nós. Não se esqueça que no próximo programa é um programa interessante sobre um blog que foi criado bem separadas, como as mulheres podem viver bem depois da separação. Este bloco agora tem o seguinte perfil. O Enil, já fizemos um sorteio aqui na frente de todos vocês, né? O Enil vai escolher para quem vai fazer a pergunta, e a pergunta foi, os envelopes estão aqui, e eu vou tirar um envelope, depois que ele escolher para quem vai fazer a pergunta, eu vou escolher um envelope aleatoriamente entre os envelopes que foram enviados ao programa. Para quem você vai fazer a pergunta, Enil? O Lúcio. O Lúcio. Vamos lá. Está aqui, envelope... Esse envelope foi escolhido. Tá certo. Foi escolhido por vocês. Então tá, foi escolhido por alguém da sua equipe. Então, tá aqui essa é a pergunta. Você quer fazer a pergunta, Enil? Você quer que eu leia a pergunta? Você faz. Pode ler a pergunta. Pode ser? Então vamos lá. Uma das propostas do candidato da chapa OAB que queremos é a terceirização da defesa das prerrogativas, em detrimento do sistema do voluntariado praticado na OAB. Candidato, qual a sua opinião sobre os artigos 48 e 49 do Estatuto da OAB? Quanto tempo eu tenho, Rosenbaum? Você tem 1 minuto e 30 segundos. Não, o tempo da pergunta é 1 e 30, a resposta 2 minutos e 30 segundos. Bom, de fato, nós temos uma proposta que tem sido abraçada pela advocacia com muito entusiasmo, que é a profissionalização do modelo de defesa de prerrogativas. Não se trata de forma alguma de uma terceirização, porque a terceirização seria levar para um terceiro a prestação desse serviço. O que nós queremos é muito diferente. Hoje o modelo de defesa das prerrogativas, e os colegas que nos assistem bem sabem disso, é um modelo que foi concebido lá na década de 90 do século passado. Nesse sentido, um modelo que consideramos amador. Nós pretendemos profissionalizar,
criando um órgão dentro da seccional, que é a Procuradoria de Defesa das Prerrogativas. Vamos abrir concurso para contratar procuradores e esses procuradores ficarão exclusiva e profissionalmente dedicados à defesa das prerrogativas profissionais. Quero esclarecer que, além de não se tratar de uma terceirização, porque, de novo, se trata de um órgão dentro da seccional, um órgão que pertence à seccional, mantido pela seccional, trata-se de um modelo que vem a partir do Conselho Federal. E como já foi dito em outros debates, e eu acho importante esclarecer aos colegas, não se confunde com o mero núcleo que hoje tem dentro da OAB de Goiás. O núcleo ainda deixa muito a desejar porque não atende às necessidades da advocacia, pois onde andamos, o que escutamos é que não há defesa adequada das prerrogativas como os advogados esperam. Então isso que hoje é amador, isso que hoje é mal feito, nós vamos fazer de maneira adequada por intermédio da profissionalização. Quanto aos artigos do Estatuto que foram citados, não me parece que em momento algum haja qualquer vedação. Se houvesse, doutor Enil, esse modelo não partiria do próprio Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E só relembrando, a OAB tem por função precípua a defesa das prerrogativas profissionais. Se não fizer isso com qualidade, a OAB sequer precisaria de existir. Então a OAB que queremos vem com essa proposta, uma proposta que vai revolucionar a sua vida, colega advogado e colega advogada aqui no estado de Goiás. Perfeitamente. Doutor Enil, o senhor tem 2 minutos e 30 segundos também? 2 minutos para comentar a resposta. Na verdade, Lúcio, você não desconhece que na nossa, já dentro da própria ordem, já veio essa recomendação do Conselho Federal. E essa recomendação, ela foi passada pelo nosso Conselho. E chegou-se à conclusão, indeferiu-se a essa forma de criar essa forma a defesa das prerrogativas através dessa sua sugestão, porque já existe, dentro da própria OAB, já existia esse núcleo de prerrogativa. A nomenclatura não quer dizer que seja diferente, mas a essência da defesa das prerrogativas, isso já existe. O nosso núcleo de prerrogativas, ele tem 2 advogados que já fazem as defesas e em auxílio aos mais de 40 advogados que prestam um serviço junto à comissão de prerrogativas. Então, essa terceirização, ela viria simplesmente para abusar e desmotivar as pessoas que trabalham gratuitamente em prol do advogado. Hoje nós temos 2 advogados que fazem esse serviço no nosso núcleo de prerrogativas. E essa avaliação, sugestão do próprio Conselho Federal, já foi feita e indeferido pelo próprio Conselho, já nesse ano passado. Então, o que você está propondo já é o que nós já estamos fazendo. Então, não há como refazer ou novamente criar uma coisa que já está criada. Nós já temos essa situação clara, estabelecida e dando certo. O que nós vamos agora, nesses próximos anos, que é um compromisso nosso com a advocacia, é criar núcleos de prerrogativas em cada região do Estado e fomentar para que cada subseção implemente também a sua comissão de prerrogativas. E isso que é importante, isso que nós temos que fazer. O que já está feito, já está feito. Perfeitamente. Está. E a resposta agora, na sequência aqui, como o Enil perguntou para o Lúcio Flávio, o Lúcio Flávio faz a pergunta para quem ele o desejar. Vou fazer ao doutor Flávio Bonaduce. Ok. Ao Flávio Bonaduce, onde estão os envelopes aqui? Já escolheu lá? O pessoal viu que escolheu, então vamos lá. Vou abrir aqui. A pergunta é a seguinte: a Ordem dos Advogados do Brasil tem um papel histórico e institucional de defesa da sociedade e da Constituição, atribuição que faz da OAB uma entre as entidades mais respeitadas do Brasil,
legados de valorosos ícones do direito e da democracia, como Sobral Pinto, leis inconstitucionais são extremamente danosas aos advogados, à sociedade e ao Estado democrático de direito, em exercício deste munus. O Conselho Federal é autor de inúmeras ações diretas de inconstitucionalidade perante o Supremo. A seccional de Goiás, em oposição, é olimpicamente omissa nessa questão. Nenhuma lei estadual ou municipal foi questionada pela Ordem Goiana nos últimos anos, em gestões das quais o senhor participou. Por quê, candidato? A verdade é que temos que lembrar realmente da importância do papel da instituição. Isso, inclusive, é um motivo da nossa candidatura, um motivo de termos colocado o nosso nome à disposição, fazer exatamente esse resgate da recolocação da instituição nesse papel preponderante das grandes discussões. E é verdade, a seccional, como o próprio Conselho Federal, tem essa atribuição de poder questionar a constitucionalidade das leis, tanto no ambiente federal como no ambiente estadual. Agora, é bom se lembrar que a seccional goiana, sim, já esteve presente em grandes debates, inclusive a nível de discussão com a relação à constitucionalidade ou não de determinada lei. A nível federal, isso acontece sistematicamente. O Conselho Federal comparece sistematicamente perante o Supremo Tribunal Federal questionando essa constitucionalidade. Em relação à seccional, quero aqui fazer uma lembrança rápida com relação ao movimento que uniu a advocacia inteira através da gestão da OAB Forte, discutindo, na verdade, não uma lei, mas uma determinação do Poder Estadual para que a justiça funcionasse meio expediente. Ali nós verificamos uma atuação concreta da seccional no questionamento de uma norma que estava a prejudicar a sociedade. Outra situação importante também em relação a esse tema foi o questionamento e o debate feito pelo então presidente da seccional goiana, junto à Corte Suprema, também questionando essa constitucionalidade com relação à modificação do horário de funcionamento da Justiça Estadual. Outras oportunidades no passado recente também aconteceram, candidato, quando se questionou aqui exatamente a possibilidade de controle do valor das custas iniciais. Foi mais de uma vez que a seccional goiana foi, perante o Poder Judiciário, questionar exatamente a legalidade e a constitucionalidade da fixação desses monumentos. Então não é uma única vez ou qualquer outra vez. Houve sim participação real da seccional. Isso só vem a demonstrar realmente a falta de conhecimento da parte do senhor quando o senhor não fala disso. A seccional sempre esteve envolvida nesses grandes debates. Agora não tem que questionar a quantidade de vezes que comparece, e sim a importância. Mas aí eu concordo, nós temos que recolocar a instituição nesse papel, e nós tivemos uma participação muito importante, por exemplo, no questionamento com relação ao aumento do IPTU, coisa que aconteceu há poucos meses atrás. Portanto, defendemos que a seccional continue com essa atribuição, da mesma forma que o Conselho Federal, e isso, na nossa administração, também vai acontecer. O senhor tem 2 minutos para comentar a resposta. Colegas advogados, nós entendemos que a Ordem tem se furtado a um dos seus principais papéis, que é a defesa da cidadania, a defesa da sociedade. Para tanto, algo que diferencia a Ordem de todas as demais instituições é a sua legitimidade para questionar a constitucionalidade das leis. E sim, confirmado pelo próprio candidato, a nossa Ordem aqui em Goiás tem deixado a desejar. Se nós puxarmos pela memória, nós, advogados, não vamos lembrar de uma única vez em que a nossa seccional tenha atuado no plano do controle da constitucionalidade como nós e a sociedade esperamos. E é isso que a OAB que queremos quer retomar. É isso que a OAB que queremos propõe, que a Ordem venha a ser proativa, que a Ordem esteja no campo de jogo, ao lado da advocacia, mas também ao lado da cidadania, buscando o controle de legalidade de uma série de leis que em Goiás são inconstitucionais. Notem, é moeda corrente nos comentários forenses que a Assembleia Legislativa de Goiás já foi objeto até de comentários jocosos por parte do Supremo Tribunal Federal, dada as inconstitucionalidades em que incorreu em período recente. A Ordem poderia ter atuado de maneira mais adequada. Mas não só no controle de constitucionalidade. A Ordem tem legitimidade para a propositura de ações civis públicas, para a defesa dos mais diversos direitos difusos,
coletivos e individuais homogêneos. E onde se encontra a OAB que ninguém sabe e ninguém viu? Estamos, pois, destinados a essa atuação. E nós temos a certeza absoluta que com a OAB que queremos, você advogado, você cidadão, poderá voltar a contar com uma entidade atuante na sua defesa. Perfeitamente. Agora, Flávio, você pode escolher a quem você... Pode haver pergunta dobrada, então, para o mesmo candidato? Não Pode. seria para o Enil? Não, você pode fazer a pergunta para quem você assim o desejar. Não era a regra. Não? Então, desculpa, eu estou enganado. Tem um quadro que você pode candidato Enil. pedir. Então, você tem que fazer a pergunta para o Enil. Então, cadê? Essas regras, eu as tirei do Bar Association, que é a entidade que representa os advogados dos Estados Unidos. É um pouco engessada, mas eu preferia, sim, para que a gente não tivesse uma regra, que não tivesse um parâmetro em algum local, né? Bom, domingo, a pergunta então vai para o Enil, é isso? Isso. Perfeitamente. Domingo passado presenciamos um grave ato de desrespeito no céu da OAB de Goiânia. De um lado, o candidato a vice-presidente da chapa OAB que queremos, tentando abrir à força a cancela de entrada, incitando a violência e a baderna. E de outro, a falha na administração e na segurança que permitiram uma cena triste na história do clube. Quem estava errado e o que aconteceu? Na verdade, foi lamentável. Um movimento que poderia ser um movimento pacífico, ordeiro, foi rompido por pessoas que não tinham conhecimentos ou talvez não sejam cumpridores de normas e regras. Essa atuação lamentável foi feita pelos componentes da chapa OAB que queremos, principalmente pelo seu presidente e pelo seu vice-presidente. Rodou-se vídeos na própria internet, nas redes sociais, de que a cancela para adentrar o clube só não foi quebrada porque houve a intervenção de um colega nosso, diretor do clube, né, o Isaíl, advogado, que trabalha voluntariamente ali no clube, tentando apaziguar, e o vice-presidente da chapa do Lúcio Flávio tentando quebrar e entrar na marra. Foram cenas lamentáveis. Pessoas que não conhecem regras ou não cumprem regras. Será que esse próprio vice-presidente, que é presidente do Country Club, próximo ali, será que ele aceitaria uma baderna dessa? Será que como que ele se comporta um candidato a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, subir numa mesa e inflar as pessoas, fazer referência aos advogados, que vai abrir a porteira do céu para a entrada de quem? De animais? Porteira passa-se animais. Foi triste, lamentável. Mostra o despreparo desse pessoal, de todos, do presidente até o pessoal da militância, que foi junto. Que liderança é essa que o Lúcio Flávio tem ao inflar os pessoal, ao invés de apaziguar, não, inflamou, vamos invadir, vamos entrar. Foi lamentável, lamentável. Só temos a lamentar. Ok. Nós vamos dar sequência no programa, depois eu vou decidir, porque os componentes da chapa estão dizendo que houve uma citação pejorativa. Eu entendo que foi uma citação de um fato. Né? É um fato. Eu não imputo isso como pejorativo, porque senão depois nós podemos entrar numa coisa que não tem fim. Agora, evidentemente que até no momento onde faz a pergunta, como o tempo aqui para fazer a pergunta é longo, o Lúcio Flávio pode aproveitar este tempo para poder responder o que ele quer do passado. Não precisa se ater exatamente à pergunta em si. Você pode aproveitar parte da resposta para uma outra pergunta para se defender disso, ok? Você pode aproveitar isso e não ficar sem resposta. Porque senão nós vamos entrar num atoleiro que pode não ter consequências boas para o programa. Nós vamos para um breve intervalo comercial, vamos continuar com esse modelo nos próximos... Tem a réplica do Flávio. A réplica sua, desculpa aí. Pois não. A verdade é que as cenas que nós presenciamos falam por elas.
não é? Cenas fortes, tristes para a advocacia goiana, que realmente tem demonstrado algo que temos combatido como chapa. Na verdade, uma discussão de um pleito eleitoral que envolve a vida da advocacia tem que guardar um mínimo de nível com relação ao respeito ao próprio cidadão e principalmente à advocacia. Quando vemos essa parte de destempero, quer seja de um lado, quer seja de outro, mostra exatamente a preocupação que nós tivemos desde o começo da campanha, de discutir ideias, de discutir propostas, de olhar para o futuro, e não um processo de desconstrução, de discurso fraco, frágil, raso, em que as pessoas não estão preocupadas em realmente propor sugestões e ideias que possam criar um melhor ambiente para a advocacia. É isso que nos deixa triste, ver duas chapas, na verdade, sendo partícipes de uma cena historicamente lamentável que a advocacia pôde presenciar nesse último final de semana junto ao céu da OAB. É isso que nós não concordamos, é isso que nós combatemos, que os grupos, porque a chapa, lembre-se aqui, senhores, é feita e formada por 102 candidatos. Então, esse grupo tem que ter o mesmo tipo de hegemonia, de identidade de pensamento. Eu não posso ter descompasso de um ou descompasso de outro, como nós presenciamos. É isso que o eleitor tem que ver. Aqui veio esses projetos, para que as chapas estão se apresentando e, principalmente, quem são as pessoas que estão colocando o seu nome à disposição. Não podemos concordar com o destempero de A e de B, porque serão essas pessoas que irão representar os senhores a partir de janeiro próximo. Daqui fica o nosso protesto veemente em relação aos dois grupos que acabaram sendo, na verdade, autores dessa lamentável cena que acabou chegando não só ao ambiente da advocacia goiana, como extrapolou a própria advocacia. Isso ganhou os lares de toda a sociedade goiana e, quem sabe, ultrapassando inclusive os limites do Estado. Bom, antes de ir para o intervalo comercial, quero lembrar que a Implant Center é um centro integrado de tratamentos estéticos dentais com profissionais altamente especializados. Um grande abraço ao Dr. Jefferson. O Implant Center fica ali no setor marista, o telefone é o 3285-3247. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já. Um laboratório de referência deve ter conveniência, com atendimento 7 dias por semana, mais de 35 unidades e a melhor equipe, agilidade, com resultados rápidos e equipamentos de alta complexidade em Goiás. Dedicação, dados precisos, coleta domiciliar, café quentinho e especialistas em exames de alergia e endocrinologia. Núcleo, reúne o melhor para a sua saúde. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Nesse momento pode ter um grande inimigo aí, dentro da sua casa. E você, não vai fazer nada? Combater a dengue é dever de todos. A água não pode ficar parada e nem você. Evite que locais e utensílios sirvam como foco do mosquito. Repita os seus cuidados frequentemente. Acesse o nosso site para mais informações. E vamos juntos, todos contra a dengue. Nós estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite, fazendo um debate entre as três chapas, os três candidatos à presidência da OAB de Goiás. Nós terminamos aqui, a pergunta foi do Flávio, não foi isso? Exato. Que foi feito para o Enil, não é isso? Foi. Quem faz a próxima para o pergunta Enil. agora é o Lúcio Flávio, que faz a pergunta para o Flávio, não, para o Enil de novo. Para o Enil novamente. Vamos pegar aí o envelope. Isso. A pergunta aqui do Lúcio Flávio para o Enil é o seguinte: a CASAG é uma instituição com personalidade jurídica própria e tem papel importantíssimo. É responsável pela assistência social ao advogado, o plano de saúde da Unimed, o Uniodonto, o plano de previdência, seguro de vida, administração de convênios, auxílio maternidade, auxílio funeral, auxílios extraordinários, a ótica, a livraria, ou seja, a CASAG é uma instituição de extrema importância para o advogado, em especial aquele
que passa por um momento de dificuldade. O grupo que o senhor representa cortou pela metade o repasse à CASAG. Por quê? Na verdade, nós não cortamos pela metade. Todo o sistema, todos os órgãos compõem o sistema OAB. A CASAG compõe o sistema OAB, a ESA compõe o sistema OAB, o CEL. Então, isso tudo faz parte do sistema OAB. E quando nós observamos que a Caixa de Assistência, que é um órgão que compõe esse sistema da OAB, chegamos à conclusão, e isso foi de comum acordo com a própria diretoria da CASAG, com o próprio Conselho Federal, uma vez que se adequa às administrações. Então não é um corte repentino, é uma coisa estudada, foi uma coisa estudada, foi uma coisa que foi colocada, discutida. Pedimos o próprio Conselho Federal para que intervisse, que manifestasse sobre essa situação que foi colocada. E isso é parceria. Isso é parceria. Nós temos parceria saudável com a Caixa de Assistência até então, quando foi feito essa recomposição do repasse da Caixa. Tanto é que isso não afetou a estrutura da Caixa, não afetou o saldo positivo da Caixa. E essa não foi por isso. Se a Caixa atravessou ou atravessou uma certa dificuldade, é uma questão de gestão nesses últimos 9 meses. Mas quando foi feito esse repasse, foi um repasse que foi de comum acordo com a própria Caixa e com o referendo do Conselho Federal. Então não tem essa conotação de que cortamos ou tiramos ou estamos sangrando um órgão que pertence ao sistema da OAB. Tudo é OAB. Tudo isso faz parte desse sistema. Então, essa conotação, ela tem um direcionamento que não é saudável, que ela é induzir as pessoas a ter um pensamento negativo da forma como a ordem faz, como a ordem é gerida. E não foi feito pela minha gestão, nós simplesmente estamos cumprindo essa tabela, foi feito na gestão passada. Foi atitude tomada pelos próprios 2 presidentes da Caixa, o anterior presidente da seccional e o presidente da Caixa. Então, do que nós fazemos é cumprir o que foi acordado até o final desse mandato. Lúcio Flávio, você tem 2 minutos para analisar essa resposta, e eu vou atender o seu pleito no bloco passado, embora tenha sido um fato noticiado pela imprensa. Você e seus colaboradores alegaram que a interpretação do fato deu um sentido pejorativo ao que aconteceu lá referente à sua chapa. Portanto, eu vou aceitar o seu pleito e você terá mais 1 minuto para você analisar o que foi falado no bloco anterior, ok? Abrindo, inclusive, um precedente para que a análise seja feita no mesmo sentido para os outros candidatos, ok? Obrigado, Rosenval, por essa deferência, para que a gente possa exercer o contraditório, mínimo que seja. Na realidade, nós advogados e os colegas que nos assistem sabem disso, devemos lutar sempre pelo direito de defesa e de participar em contraditório de todas as questões que sejam alegadas. E fiquei aqui um tanto quanto desconcertado de perceber que 2 colegas que são candidatos a presidente da OAB se juntaram numa pergunta que excluiu a chapa OAB que queremos para impedir a nossa defesa. Mas, graças ao seu bom senso, nós podemos esclarecer que fomos impedidos de entrar no céu da OAB e isso causou uma certa celeuma. Mas não houve rompimento de cancelas, não houve quebra de absolutamente nada. Entramos em paz e fizemos a nossa festa democrática. Essa é a versão que deve ser considerada como a adequada. Passo agora, então, Rosenval, agradecendo novamente, passo à questão da Caixa de Assistência. Os colegas advogados devem ter percebido que ao longo dos últimos anos, a Caixa de Assistência, a nossa CASAG, caiu muito em termos de qualidade de prestação de serviço. Nós já tivemos, em tempos passados, remédios efetivamente baratos na nossa farmácia. Nós já tivemos livros efetivamente baratos em nossa livraria.
Já tivemos planos de saúde competitivos que atendiam bem a advocacia de Goiás. Entretanto, os serviços da CASAG têm se precarizado a olhos vistos e a CASAG não tem exercido essa que talvez seja uma das funções mais importantes da ordem, que é a sua função assistencial. Qual não é a nossa surpresa, colegas advogados, quando nós descobrimos, e isso é público porque tramita um processo que discute isso, inclusive no Conselho Federal da OAB, quando descobrimos que a diretoria da OAB, da atual gestão, da qual o senhor Enil era tesoureiro e hoje presidente do mandato tampão, realizou junto com a presidência da CASAG um contrato particular, pasmem os colegas, ilegal, que viola o Estatuto da Ordem nos termos de repartição das receitas da Ordem, de modo que a OAB seccional passou a reter nada mais, nada menos do que 50% dos valores que deveriam ser repassados à CASAG. É claro que isso asfixiou a Caixa de Assistência, porque a Caixa de Assistência passou a financiar os devaneios financeiros da seccional. Nós não vamos aceitar que isso aconteça na nossa gestão. O compromisso primeiro dos gestores da OAB tem que ser cumprir a lei, tem que ser cumprir o repasse que está previsto no Estatuto da Ordem. Então nós vamos dar cabo dessa ilegalidade, permitindo que a CASAG ganhe fôlego novamente. Bom, eu entendo que o Enil foi citado pejorativamente, dizendo que foi feito algo ilegal, portanto tem direito a 1 minuto para se defender. Obrigado, Rosenval. Essa forma de dizer do candidato Lúcio é uma forma que demonstra que ele quer induzir o advogado a pensar numa situação que ele não conhece. Infelizmente, há de se reconhecer, Lúcio, que você não conhece todas as tratativas administrativas que existem e relacionamento de parceria do sistema da ordem. Nós não rompemos, não fizemos nada de ilegal. Disse a você que tudo que foi feito, e foi na gestão passada que foi feito isso, não foi na minha gestão. E o contrato foi feito com a anuência do Conselho Federal. Então, isso foi um cumprimento de regras. Nós cumprimos regras. Não é a demonstração que você, num simples fato, de um passeio, você demonstra que não cumpre regras. Regras de adentrar a um recinto da ordem. Nós cumprimos regras. E se foi feito um regramento na gestão anterior, nós temos por obrigação de honrá-lo até o final. Ok, quem faz a pergunta agora, se não me engano, é o Enil. Eu queria o direito de resposta, porque a administração da Caixa de Assistência hoje recai exatamente sobre o Grupo AB Forte. Ok, vamos conceder então. Não, a partir do momento que se discute a questão do céu... Então vamos pelo bom senso, permitir essa resposta sua e atender esse mesmo critério quando tiver alguma dificuldade em nós analisarmos isso. Eu vou aqui pelo bom senso. Então, pronto, você tem esse direito de dar essa resposta. Por favor, 1 minuto. Eu acho importante e fiz questão de chamar a atenção para esse assunto para demonstrar realmente o desconhecimento que há por parte do candidato Lúcio Flávio. Quando ele fala que a gestão da Caixa de Assistência está quebrada, que foi uma gestão negativa, é porque ele não conhece realmente os dados. Essa administração hoje nunca foi tão positiva, candidato. A Caixa de Assistência tem hoje em torno de 8 milhões de reais no caixa, nas suas contas correntes. Esses ajustes que são feitos junto à diretoria da seccional são previstos pelo Conselho Federal. Existe autorização do Conselho Federal. É inclusive uma irresponsabilidade falar em legalidade, quando se desconhece inclusive os termos que o próprio Conselho Federal autorizou. Isso é irresponsabilidade, passar essa informação que é falsa para a advocacia. A Caixa de Assistência nunca teve tão bem. Por quê? Porque está sendo administrada por uma vertente do Grupo AB Forte, como sempre foi bem administrada. Bom, a pergunta do Enil agora vai para o Flávio, é isso? Fiz minha linha aqui porque é difícil seguir isso aqui. Vai para o Flávio, não é isso? Então tá, a pergunta do Enil para o Flávio. A ESA, Escola Superior da Advocacia, é um patrimônio da advocacia. Circulou recentemente nas redes sociais a notícia de que o candidato ao Conselho Seccional pela chapa OAB que queremos, Rafael Lara, teria participado de um boicote
a um evento nessa instituição, o candidato acha legítimo esse boicote? Essa pergunta deveria ser feita para o outro candidato, mas vou respondê-la até porque, na verdade, isso já foi provocado num outro debate. Eu insisto em dizer e reafirmo o que eu disse naquele dia, que reputo vergonhosa qualquer ação nesse sentido de descreditar, de desvalorizar, de diminuir qualquer ação ou projeto da Escola Superior da Advocacia. Se isso aconteceu, e naquela oportunidade eu fiz e faço novamente, registro aqui a minha insatisfação em relação a isso. Não acredito que qualquer pessoa possa trabalhar contra a sua instituição. Se porventura isso aconteceu, é algo extremamente criticável. Mas acho importante chamar a atenção também o que a própria escola tem feito durante esse período. Quando lá estava como diretor, tivemos a preocupação de estruturar a escola para o ambiente do futuro, criando o canal ESA, transmitindo as palestras da capital para o interior de forma gratuita, fazendo com que essas palestras, inclusive, fiquem salvas hoje numa biblioteca virtual, capacitando os profissionais na forma que eles entenderem, podendo buscar essas informações nos seus ambientes de trabalho, nos seus ambientes de descanso, ou qualquer dia, hora que ele, porventura, pretenda buscar essa informação. Isso que nós devemos discutir, é utilizar essas experiências positivas para melhorar o futuro da advocacia. Estamos propondo ampliação exatamente do canal ESA, ampliação de um curso que nós fizemos de capacitação para o advogado contemporâneo, levando informações que realmente não recebemos no momento que saímos da faculdade, informações como avaliação de mercado, como estruturar um escritório, como poder fazer um contrato de honorários adequado, como fazer, inclusive, uma estruturação de um corpo de profissionais dentro do seu ambiente de trabalho, como lidar com a própria imprensa. É isso que nós precisamos ver com a escola, é isso que nós temos que ter essa vertente. A Escola Superior da Advocacia, no ano passado, foi relembrada pelo Conselho Federal como a terceira melhor escola superior da advocacia de todas as seccionais do país. Isso é uma gratificação para o trabalho de vários profissionais que ali passaram, de várias pessoas que ali passaram, inclusive a diretoria que eu tive a honra de dirigir, sendo uma dessas diretoras, hoje a atual diretora-geral. É por isso que nós pensamos que qualquer ação contra a Escola Superior da Advocacia é uma ação contra a própria advocacia. Enilson, por favor, comente a resposta. Eu quero só afirmar que isso é um fato que ocorreu nas redes sociais, não é uma afirmativa minha. E eu concordo com o que o Flávio disse. A escola tem que ter respeito com aquela instituição. Aquilo o que foi falado, o que foi veiculado e que nós vimos, nós repudiamos. Repudiamos porque a escola tem hoje, nessa nossa gestão, tem feito um trabalho excepcional. Tem buscado encurtar esse trabalho, encurtar esse trabalho aqui, que eu pediria que, Rosenvaldo, aqui eu me sinto nesse vai e vem de movimentação aqui. Desculpa, eu confesso que me desconcentrou totalmente. Perfeitamente. Então, eu queria na medida que eu chamei a minha assessora para confirmar quem faria a próxima pergunta, a falha foi minha aqui, para o cronômetro naquilo e pode continuar, por favor. Porque eu pensei, a Câmara estando fechada em você, eu lamento que tenha te interrompido o seu raciocínio, por favor. Tá ok. Então, como eu estava dizendo, a ESA é um importante órgão da ordem. E concordo com o que o Flávio disse, não podemos tratar a ordem dessa forma, nem admitir que alguém fale, seja por brincadeira ou por rede social, ou alguma forma que induza a ordem a ser tratada dessa forma. Lá é uma escola superior de advocacia. Lá nós tratamos ela de forma para qualificar melhor os nossos inscritos. É para oferecer também para os graduandos a oportunidade de participar dos cursos que lá são existentes. Hoje nós temos um curso de pós-graduação e modificamos a forma de pagamento dessas mensalidades das pós-graduação. Hoje, quem participa de uma pós-graduação, ele tem a oportunidade de ter um desconto significativo na sua anuidade. Nós temos lá um curso que começou agora sobre a prática na advocacia, que o inscrito no curso ele tem R$ 270 de desconto na sua anuidade. Isso não quer dizer que nós estamos abrindo
mão da receita da ordem. Não, é a forma de fazer a parceria, a forma de dizer para quem está contratando o nosso curso e utilizando o espaço e a chancela da ordem, é que ela tem que trazer benefício, além da instituição, mas principalmente para os nossos inscritos, aqueles que participam desses importantes cursos que são ministrados naquela escola. Uhum. Pergunta a coordenação, agora o Lúcio Flávio que faz a pergunta, é isso? O Flávio que faz. Exato. Para o Lúcio Flávio. Tá? É muito Flávio na história. A gente fica às vezes tenso. Eu até quero dizer aos debatedores aqui que a intenção disso aqui, a gente tem que ter regras, porque senão não chegamos a lugar algum. Mas essas regras, elas precisam ser flexibilizadas na medida que a gente vai discutindo. Por exemplo, eu pus aqui um tempo longo, de 2 minutos e 30 segundos, porque o candidato pode, ao invés de dar mais tempo, ele aproveita a pergunta e a resposta, responde uma coisa rápida e entra no tema que ele bem entender. Ele não é uma coisa rígida que a pessoa tem a obrigação de ficar ali no tema que lhe foi conferido. Então, basta utilizar o seu tempo bem. Então, não precisa, às vezes, nem de ficar dando tempo mais aí, embora essa é a regra. Mas é porque a gente precisa ter alguma regra. No último debate, foi perguntado sobre os serviços que a Seccional Goiana disponibiliza aos seus inscritos. Na oportunidade, além de não saber listá-los, afirmou que nenhum deles é disponibilizado a contento. O senhor continua a insistir em dizer que nada foi feito pela gestão da OAB Forte nesses últimos anos? Caros colegas, eu queria destacar antes de iniciar a minha resposta que, de novo, é muito importante que nós, advogados, estejamos atentos ao direito do contraditório. Os outros 2 candidatos têm feito perguntas entre si sobre a chapa OAB que queremos. E eu, da maneira mais elegante possível, convido os candidatos que tiverem dúvidas sobre a OAB que queremos que perguntem a mim, porque aí eu posso fazer os esclarecimentos que são devidos. Bom, com relação aos serviços prestados pela ordem. No outro debate, me foi questionado se eu conhecia os serviços que são prestados pela ordem. Eu gostaria de lembrar ao Dr. Flávio e ao Dr. Enil que antes de ser candidato a presidente da OAB, eu sou advogado. Eu recebo os serviços prestados pela ordem e os conheço, tanto aqueles que existem como aqueles que deveriam existir. O que nós temos insistido e dito e, sobretudo, ouvido da advocacia de Goiás é que esses serviços, doutor Flávio, deixam a desejar. Ninguém, em momento algum, disse que a OAB de Goiás é terra arrasada. Muito ao contrário, eu que sou inscrito na OAB de Goiás desde o ano 2000, sei reconhecer que houve momentos em que o Grupo OAB Forte fez coisas boas sim pela ordem, mas já se vai muito tempo em que isso não acontece mais. E é por isso, e não por outro motivo, que nós estamos simplesmente propondo para a advocacia de Goiás um modelo novo, diferente, em que os serviços serão prestados de maneira adequada. A CASAG voltará a prestar os serviços que outrora foram bons e não são mais. Infelizmente, quando eu digo que o termo particular firmado entre o Conselho Seccional e a CASAG foi ilegal, doutor Flávio, é porque viola o repasse que é destinado pela lei. Aquele instrumento particular, isso é regra basilar de direito. Um instrumento particular não pode revogar o que a lei determina. Então não se trata de responsabilidade com todas as vênias, se trata de uma função, inclusive, do Lúcio Flávio, enquanto advogado e homem que está aqui propondo mudanças, esclarecer a advocacia sobre aquilo que acontece quando ela não está vendo. E o Conselho Federal está atento a isso. Flávio, sua análise sobre a resposta. Candidato, na verdade não existe nenhum movimento combinado. É só a chapa do senhor manter o equilíbrio que nós não estaríamos falando do que nós tratamos nessa noite. Com relação ao tema principal, é importante que se diga que eu fico feliz de ouvir o que o senhor está dizendo. O senhor está mudando o discurso que o senhor tem defendido desde o começo da campanha, de dizer que nada, absolutamente nada que esse grupo fez ao longo dos ditos 30 anos prestou. E o senhor lembra de serviços aqui que são muito bem prestados. O senhor diz que não tem nenhum serviço realizado nesses últimos tempos que possa ter gerado algum ganho real para a advocacia. Vou citar um único, candidato, um único. O Sistema Sim, que é um sistema que foi disponibilizado
através do site da Escola Superior da Advocacia, através do site da Ordem dos Advogados, em que o advogado, tanto início de carreira, como também aquele mais experimentado, pode se utilizar hoje uma ferramenta importantíssima de análise de mercado. Há lá um técnico capacitado para receber perguntas, para que possa ali orientar o advogado na melhor forma de condução da sua profissão. Chama atenção também para uma outra ação positiva que aconteceu nos últimos anos, voltando à história da Caixa de Assistência, candidato. O plano de saúde que a Caixa de Assistência passa à advocacia é o plano mais barato de mercado. Dizer que não há nada sendo feito, isso é fechar os olhos para a realidade, isso é fazer um discurso raso, que simplesmente tenta, na verdade, impactar o advogado para tentar conseguir voto. Temos que enxergar a realidade, temos que ver o que já foi feito, mas é certo, temos que avançar muito. E é isso que nós estamos defendendo, não esquecer o que foi feito, mas aprender com esse passado para realizar melhores ações para a advocacia no futuro. Perfeitamente. Antes de ir para o intervalo comercial, quero falar sobre o café Moinho Fino. O café tradicional da família Moinho Fino. Olha aí, você pega uma máquina Expresso, não sei se tem lá na OAB, mas vocês podem contratar o Expresso Moinho Fino e ligar lá para o 0800 643 3555. Vocês não pagam pela máquina, só pelo café. Então, os advogados que tomam muito café, pela máquina não vão pagar. Basta ligar lá para o Moinho Fino, que estarão muito bem servidos. Um grande abraço à família do Café Moinho Fino. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já. Grãos de diferentes regiões produtoras, bem combinados e na proporção exata, fazem do Expresso Moinho Fino um café com aroma envolvente e sabor marcante. Faça como eu fiz, solicite uma máquina para sua empresa sem nenhum custo e aproveite a versão Expresso Moinho Fino. Muito mais café, muito mais sabor. Ligue 0800 643 3555 e comece já esta experiência. Um resumo dos principais acontecimentos do dia você vê primeiro aqui. TBC Notícias, de segunda a sexta, 18h30. Política, polícia, economia, cultura, cidades, ações de governo e o movimento da sociedade organizada. TBC Notícias. Nosso compromisso é com a informação. De segunda a sexta, 18h30. TBC, a imagem da nossa cultura. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite, com o tema o debate dos candidatos à presidência da OAB de Goiás. Eu acho que na próxima nós precisamos pensar em ter uma candidata, né? Só temos candidatos masculinos. Eu acho interessante, são muitas as advogadas, né? Inclusive tem advogadas aqui presentes, mas eu acho que seria muito, muito interessante. O tema do próximo programa é um blog que foi criado bem separadas, para ajudar as mulheres a viverem bem depois da separação. Bom, agora as perguntas são livres entre os candidatos, com as mesmas regras para réplica e tréplica, e começamos aqui exatamente como foi o início. O Lúcio Flávio escolhe para quem ele vai fazer a pergunta livre dele. Escolho o candidato Enil. Você escolhe Enil, está bem escolhido, pode fazer. Candidato Enil. A OAB tem papel preponderante na defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito. A inserida observância e a separação dos poderes. Muito se critica, e essa é uma questão que é bastante debatida na atualidade, o excesso de ativismo de juízes e tribunais. O senhor candidato, caso eleito presidente da OAB de Goiás, como se posicionará sobre essa questão que é séria ameaça para o equilíbrio entre os poderes? Além da citação que você fez, a Ordem também defende o interesse da advocacia, defende também o interesse da sociedade. E nós estamos, sim, atentos a tudo isso. Temos um relacionamento e buscamos saber quais são as demandas, principalmente dos advogados, em relação aos tribunais, em relação aos poderes estabelecidos.
Nós não podemos ter atrelamento nenhum a nenhum poder. Temos que ter, sim, parceria saudável, bater palma quando fizer alguma coisa que venha a atender a demanda dos advogados, da sociedade. E isso sim que a OAB tem que ter, esse relacionamento, essa boa interação com todos os poderes. Sabemos que nós, ordem, como gestor de ordem, temos que ter a atenção dobrada. Por isso que nós temos as comissões temáticas que nos traz todas essas demandas e essa proximidade que hoje tem a ordem com toda a ramificação da advocacia, com segmentos da sociedade, relacionamento com o próprio Tribunal de Justiça, trazendo um equilíbrio de relacionamento, porque nós sabemos que tanto o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Poder Judiciário temos uma responsabilidade maior, um objetivo maior, que é a justiça. E isso é 33% de responsabilidade por cada um desses órgãos. Sabemos da nossa responsabilidade, podemos sim trazer uma interação, trazer uma situação que nós, como ordem, vamos sim, estamos buscando esse bom relacionamento, buscando um relacionamento com o intuito único único de trazer ao jurisdicionado uma celeridade na justiça, uma justiça mais justa, célere, e que tenha a acessibilidade de toda a sociedade ao Poder Judiciário para ver ali a defesa dos seus interesses. Sua análise sobre a resposta? Candidato Enil, seria importante que um postulante à presidência da OAB estivesse atento a um dos problemas mais graves que nós enfrentamos hoje na advocacia, que é o ativismo judicial. O ativismo, candidato, é uma postura de juízes e tribunais de criação do direito, de ir muito além daquilo que o texto normativo permite. E nós, advogados, passamos isso diariamente. Nos confrontamos com decisões judiciais que extrapolam e muito aquilo que o legislador disse e aquilo que o legislador produziu. O ativismo, candidato, é isso. E aqui em Goiás, nós temos um problema grave. O colega advogado e advogada bem sabe que no Tribunal de Justiça de Goiás raleiam os julgamentos colegiados. O artigo 557 do Processo Civil tem sido aplicado de maneira excessiva, excesso de julgamentos monocráticos. E nós, advogados, e eu, como advogado militante, me senti abandonado, assim como a advocacia se sente abandonada, porque não viu a Ordem dos Advogados do Brasil chamar o tribunal a debater, a discutir tecnicamente esses excessos que acontecem. Isso acontece com nossos agravos, com nossas apelações, com outros recursos. Candidato, quando a gente propõe uma OAB ativa e participativa, é uma OAB que chama os poderes constituídos para debater os temas de interesse da advocacia. E o ativismo judicial é um problema de Goiás e do Brasil. Então é muito importante que o senhor estivesse atento a essa questão e nós, da OAB que queremos, a ela estamos atentos e saberemos lidar a partir de 1º de janeiro com esse grave problema que acomete a advocacia do Estado de Goiás. Bom, Enil, seguindo a regra que você tem a sua escolha, o direito de fazer a pergunta para o candidato que você escolher. Eu vou fazer a pergunta para o candidato Lúcio Flávio. Sabemos que na diretoria da chapa OAB que queremos está um dos maiores contratantes de advogados com salários baixos de todo o Estado. Qual o posicionamento do candidato referente à implantação do piso salarial para o advogado empregado? O doutor Enil trata de um tema muito importante e que preocupa sobremaneira a OAB que queremos e a mim em particular. A advocacia tem sido vítima de um problema grave, que é a sua proletarização. Isso decorre de uma opção que o governo federal fez de abertura indiscriminada de cursos de direito e quem mais sofre com isso, sem dúvida, é a advocacia. Inclusive, a OAB que queremos tem propostas para garantir à ordem assento permanente no Conselho de Educação e para que tenha pareceres vinculativos quanto à fiscalização dos cursos de direito.
E nós estamos defendendo de maneira veemente que é preciso que a OAB lute por um salário digno para a advocacia, o que se tem denominado de piso salarial. Interessante notar que o grupo OAB Forte, o grupo do qual o senhor Enil pertenceu até outro dia, este grupo, a cada eleição que passa, diz que vai aprovar ou lutar pela aprovação do piso salarial. E isso simplesmente não aconteceu. E não aconteceu, colegas advogados, e eu me dirijo principalmente a você em início de carreira. Isso não aconteceu por falta de vontade política da ordem em fazê-lo. A verdade é que os maiores escritórios estão ligados a esse grupo que já há 30 anos está aí dominando a advocacia de Goiás e atendendo aos seus interesses particulares em detrimento dos interesses de todos nós advogados e advogadas goianos. E é claro, não é do seu interesse econômico fazê-lo. A OAB que queremos fará. E aí você pergunta, mas Lúcio Flávio, se os outros prometeram e não cumpriram, o que me garante que vocês cumprirão? Eu digo a vocês, colegas, a OAB Forte, o grupo ao qual o senhor Enil pertenceu há até 5, 6 meses atrás, sempre fez promessas sem que se cumprisse. Nós estamos pedindo um crédito. Você, advogado em início de carreira, que pretende ter um piso salarial, você vote na OAB que queremos, chapa número 10, porque nós temos o crédito. Nós ainda não tivemos a oportunidade de lutar para vocês. E se vocês nos derem essa oportunidade, vocês verão como uma OAB ativa e que vai atrás dos direitos dos seus advogados e para honrar suas promessas, atua. Enil, seu comentário. Professor Lúcio Flávio, a falta de conhecimento, ela é perdoável até um certo limite. Mas todas as propostas que foram colocadas pelo senhor, vai de encontro daquilo que já está acontecendo. A discussão sobre o piso salarial já aconteceu em uma audiência pública, nessa nossa gestão, junto com o SAEG, que é o Sindicato dos Advogados, e ali reunimos os advogados, escritórios, para discutir essa relação que há entre os contratantes e os contratados, para que seja uma forma harmoniosa e justa. Isso já está acontecendo nessa gestão. A discussão está muito mais avançada do que esse projeto de fazer. Nós já estamos fazendo. Fizemos essa audiência pública, elaboramos critérios para preparar um projeto para ser enviado para a Assembleia Legislativa. O próprio seu escritório foi convidado, porque eu acredito que ele seja inscrito dentro da Ordem dos Advogados e todos os escritórios inscritos foram convidados para participar dessa audiência pública. Então não é que vai fazer ou deixou de fazer, nós já estamos fazendo. Isso é o que você não concorda, é onde você não vê a transparência que já existe, a independência que já está aclarada na ordem, né, e a participação. Nós, em tudo que é proposta para você, nós da chapa OAB Independente já estamos fazendo. Essa gestão de 9 meses, ela já proporcionou tudo isso e nós vamos fazer muito mais. Acreditamos que esse projeto já vai estar pronto até o final do mês que vem e nós vamos encaminhar à Assembleia para que ele possa ser votado para atender essa demanda entre os... Perfeitamente. O Flávio escolhe a sua pergunta, é o candidato que lhe aprover. A pergunta vai ao candidato Lúcio Flávio. Candidato, de forma muito simples, que mudança é essa que o senhor tem pregado tanto no discurso do senhor de campanha? Agradeço, doutor Flávio, pela pergunta, porque ela me permite mostrar o quão a OAB que queremos é diferente de tudo que está aí. Primeiro, nós pretendemos instituir na ordem uma gestão que seja verdadeiramente independente. Essa mudança é importante porque nós assistimos o grupo do qual o senhor faz parte, doutor Flávio, levar a Ordem dos Advogados do Brasil, de Goiás, a vinculações com partidos políticos e ao governo do Estado, coisa que é inadmissível. Não há nenhum problema em a Ordem dos Advogados do Brasil dialogar. Mas ela não merecia, doutor Flávio,
que o ex-presidente Henrique Tiburcio renunciasse ao cargo de presidente para se tornar secretário de Estado, nem tampouco se licenciasse para participar de uma campanha política. Mas não é só isso, nós não queremos só recolocar a OAB no plano da sua atuação histórica. Nós queremos também uma OAB verdadeiramente transparente. Eu quero lembrar aos colegas advogados que a Lei de Acesso à Informação é de 2012 e o Portal de Transparência só veio a baile em 2015. Eu quero lembrar aos colegas que a Constituição é de 1988 e é desde lá que a transparência deveria ser efetivamente praticada e não o é. Tanto que o vice-presidente da Ordem, então em exercício da presidência, Sebastião Macalé, teve que vir a público mostrar a situação financeira da Ordem e todos nós advogados fomos pegos de surpresa. Ficamos perplexos com a situação de endividamento exposta pelo doutor Macalé. Mas, sobretudo, doutor Flávio, nós da OAB que queremos que a OAB volte a defender o advogado. O senhor diz e repete, inclusive em outros debates, que tudo vai bem com a advocacia de Goiás. Mas, infelizmente, a sua fala briga com a realidade, doutor Flávio. A advocacia de Goiás vai mal. A advocacia de Goiás se sente desrespeitada, se sente violada nas suas prerrogativas, se sente diminuída com relação às autoridades. Em Goiás se criou uma sensação de impunidade, que se pode desmerecer o advogado, desrespeitá-lo e que nada vai acontecer. A OAB que queremos pretende mudar todas essas questões e muitas outras, bastando que tenhamos a oportunidade. Por isso, colega advogado, vote 10 amanhã, que você terá uma ordem muito melhor do que a que tem hoje. Seu comentário, Flávio, por favor. Candidato, eu fico perplexo na hora que faz essa afirmação. O senhor sempre esteve defendendo um discurso de que, se eleito for, mudaria toda a realidade da advocacia. Reconhece nesse debate que várias ações foram realizadas e implementadas pelo Grupo AB Forte. Desmerece a história dos próprios candidatos que participam da chapa do senhor, que participaram, ainda hoje, como conselheiros, participam dessa história construída pelo Grupo AB Forte há bastante tempo. Desmerece as ações que foram realizadas pela própria advocacia, quando tenta impor aos grupos que não estão com o senhor, que não é o grupo do senhor, um discurso raso, tentando falar que nada foi feito. Tenta colocar uma pecha de vinculação partidária quando o vice-presidente da chapa do senhor é ex-secretário do atual Estado. Isso faz com que a chapa do senhor tenha vinculação? É dessa forma que a advocacia quer discutir o futuro? Não é dessa forma, candidato. Temos que verificar realmente a situação da advocacia. E o senhor deve ter me entendido muito mal, porque desde o primeiro dia de campanha tenho insistido em dizer que a advocacia passa por dificuldade, sim. Nunca dissemos, nunca defendemos, durante esse processo eleitoral, qualquer situação de tranquilidade, quer seja em relação à advocacia, quer seja em relação à seccional. Ao contrário, o que estamos defendendo é uma discussão propositiva, aberta, franca, sem discurso pejorativo, sem discurso fraco, mas mostrando que para que veio, por que pretende ficar. É isso que a advocacia quer ouvir. Não é simplesmente continuar tentando esconder a realidade, menosprezar o passado da advocacia goiana para tentar simplesmente ser eleito ao final de um pleito. O que nós defendemos é um trato sério, probo com a advocacia, apresentando propostas condignas que a advocacia toda espera, e é isso que o Grupo AB Forte sempre fez, e é isso que o Grupo AB Forte sempre fará. Bom, antes de ir para os intervalos comerciais, você, advogado e advogada, querendo ficar belo e charmoso, vá no Subilt. Subilt tem várias unidades. A Subilt Central fica ali na rua 22, número 384, no setor oeste. O telefone é 4012-1066. E tem o Subilt for Men, só para os homens. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já. Eu creio que será o último bloco, não é isso mesmo? É o último bloco, nós voltamos já já.
gente que dá um pouquinho do seu tempo para ajudar quem nem conhece. Os mesários voluntários também fazem isso por milhões de brasileiros. E se você tem mais de 18 anos, também pode ser um deles. É só se cadastrar no seu cartório eleitoral ou acessar o TRE do seu estado em justiçaeleitoral.jus.br. A democracia e milhões de brasileiros agradecem. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Este é o bloco final. Eu quero louvar aqui a qualificação desses 3 candidatos. Eu não vi aqui, em nenhum momento, os candidatos terem atitudes que eu considero que não são ótimas para a OAB. Portanto, você que é advogado, vocês têm 3 bons candidatos a serem escolhidos aqui. Eu louvo a atitude de vocês, que foi, em todos os momentos, foi muito sensata. Obedecendo aqui a ordem de inscrição, o Lúcio Flávio, nesse bloco final, tem 1 minuto e meio para fazer suas considerações finais a respeito do seu pleito. Colegas advogados, estamos a apenas algumas horas do dia mais importante para a advocacia nos últimos tempos, o dia da mudança. O dia em que nós haveremos de fechar um longo ciclo de 30 anos de dominação por um restrito grupo, por uma panela que se instalou na Ordem dos Advogados do Brasil, pelo novo, pelo oxigênio, pela esperança, por dias melhores. Essas horas que nos separam da mudança devem ser objeto de reflexão por parte de vocês. A OAB que queremos diz não ao continuismo e abre o futuro. Um futuro verdadeiramente transparente, de independência, de defesa da advocacia. Um futuro de esperança. Nós, colegas advogados, que amamos a nossa profissão, queremos parar de olhar para o passado. Queremos parar de apostar no mesmo. E você sabe que está insatisfeito com a ausência dos serviços, com a falta de respeito à profissão. E se você quer novos resultados para a sua profissão, se você quer uma gestão diferente, você precisa de fazer uma opção diferente. E a opção da mudança, a opção dos novos tempos, a opção de um momento de esperança para a advocacia é a OAB que queremos. E é por isso que, com muita humildade, mas ao mesmo tempo tranquilidade de saber que podemos fazer melhor, é que eu peço amanhã o seu voto para a Chapa 10, Lúcio Flávio. Muito obrigado, Lúcio Flávio. Enil Henrique, da OAB Independente, as suas considerações finais. Nós estamos felizes porque chegou o momento da verdade. Sabemos que nesses últimos 9 meses o que aconteceu foi uma mudança, não foi uma revolução dentro da gestão da ordem. Independência, transparência, participação, tudo isso ocorreu nesse curto espaço de tempo. E quando nós fizemos esse tripé e baseamos o nosso projeto dentro desse tripé, foi o que aconteceu. Fizemos com alegria, com amor, com vontade que a advocacia mudasse, e ela mudou. Tanto que até o discurso dos nossos opositores também é pautado agora, né, na independência, na transparência e na participação. Isso contagiou a todos. E isso mostra que nós estamos no caminho certo. A advocacia, ela tem que ser respeitada. Não dá para subestimar a inteligência do advogado. E isso nós não fazemos, nós respeitamos. Nós temos o maior preparo para conduzir os caminhos da ordem, dentro desse tripé. E aqui eu quero encarecer aos senhores que amanhã, com muita ordem, com muita tranquilidade, com muita serenidade, procure o Centro de Convenções a partir das 9 horas e deposite o seu voto na chapa OAB Independente, número 11. Eu tenho certeza que a advocacia ganhará muito com isso. Muito obrigado, Enil. O Flávio Bonaduce, da OAB Forte, por favor, Flávio, as suas considerações finais. Val, antes de mais nada, queria agradecer mais uma vez a você e ao programa pela oportunidade de realizar esse evento, esse debate, que é tão importante para a advocacia, e conclamar os colegas advogadas e advogados para exatamente verificar o histórico da candidatura de cada um, qual o propósito das chapas, a que elas vieram,
por que elas estão presentes, a possibilidade, inclusive legal, de participar desse pleito a partir de amanhã, data tão importante para a advocacia realmente. Faço questão de registrar aqui a importância desse momento, a maturidade que a advocacia goiana deverá ter nesse momento, analisando realmente o que cada um trouxe de proposta durante esse período eleitoral. Não é defender discurso raso, político, alegando panela, caixa preta, falta de transparência, sem dizer a que veio, de que forma faz. E o nosso grupo já mostra o que já fez no passado, não esconde esse passado, tem inclusive orgulho desse passado, mas sabe que é com base nesse passado que poderá realizar grandes ações para o futuro. E nós fizemos essa discussão ampla junto à advocacia. Nós procuramos a advocacia para apresentar essas propostas. E por isso temos certeza que amanhã, a partir das 9 horas, a advocacia goiana recolocará o grupo AB Forte mais uma vez à frente da administração excepcional goiana. Daí fica o meu pedido de voto concreto para que os senhores amanhã lá compareçam e votem 20. Votem chapa ao AB Forte. Bom, muito obrigado pela participação dos 3 candidatos. As minhas considerações finais são as seguintes. Eu gostaria de fazer um apelo a todos os advogados de Goiás pelo seguinte: a sociedade brasileira está enfrentando um surto de violência e criminalidade como nunca foi visto neste país. E o que nós não precisamos é de advogados e advogadas que estejam alimentando animosidade, coisas negativas entre o seio de vocês mesmos. Então, seja qual for o resultado, seja qual for o que for que acontecer, que vocês possam dar as mãos e se unir em torno da OAB. Porque a OAB tem que ser mais importante do que qualquer um de nós. A OAB é uma entidade que não pode ficar abaixo dos indivíduos. Então, portanto, os candidatos, o candidato vencedor, que dê a mão aos seus colegas de profissão e que seja pacificado no minuto seguinte. Porque se nós trazermos aqueles péssimos hábitos dos políticos para dentro da OAB ou para a animosidade entre os colegas, não valerá a pena. A OAB tem que mostrar um exemplo de dignidade e de companheirismo entre pessoas que exercem a mesma profissão e exercem com dignidade. Então eu peço a vocês que os ânimos sejam claro, as pessoas querem que o seu candidato ganhe, mas no minuto seguinte que a OAB se dê as mãos em torno da própria OAB. Não ficar com aquela prática da política que nós todos lamentamos tanto que existe no Brasil. O que nós não precisamos é de mais violência nesse país. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Opinião em debate. Oferecimento Laboratório Núcleo, cuidando de você. Moinho Fino, agora na versão expresso. Muito mais café, muito mais sabor.